Bom dia, faça um excepcional dia. Hoje a gente reinicia mais um devocional. Devocional 365. Nós já estamos indo aí para 184 lives ininterruptas, sem parar. O que faz com que você inicie algo e vai até o final? Primeiro, você precisa ter um propósito muito claro. Qual é a importância daquilo que você está fazendo? Segundo, você precisa estar com pessoas que vão te levar à realização dessa ação que você propõe a fazer. E terceiro, todos os dias você vai querer desanimar, você vai querer parar por qualquer obstáculo, mas é buscar forças. E quando as suas se esgotarem, buscar força do alto, na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus, para continuar qualquer algo grandioso que você se propõe a fazer, ou algo que você propõe a deixar de fazer também. Que muitas vezes é tão difícil, né, gente? Deixar os hábitos, deixar as manias, os vícios emocionais, mas nós estamos aqui hoje para falar para você que é possível. Vamos chamar. Se você quiser entrar ao vivo, pode ficar à vontade, é só falar aqui, que aí você já entra conosco. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que tá o áudio por aí, Alex? Perfeito. Bom dia, Ligiane. Tudo bom? Maravilha, maravilha. Laiane entrando, a gente já inicia. Show de bola. Mais um mês, né? Se inicia. E falando aqui anteriormente com o pessoal, muitas vezes a gente se propõe a fazer tantas coisas e paramos no meio do caminho, desistimos, desanimamos. Nós olhamos para a dificuldade, enxergamos elas tão grande que a gente paralisa, não consegue. Mas como que faz, gente, para sair desse estado de inércia, para realmente realizar? E nós falamos aqui anteriormente, né? A questão da ação, a questão de estar acompanhado com pessoas que pensam da mesma maneira, não que pensam da mesma maneira, mas que têm o mesmo propósito e querem chegar no mesmo lugar que você. Bom Onde eles dia, lá é. pessoal. Bom dia, Bom dia, Alex. Laiane. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar então, gente. Tem hora para nós? Pode orar aí, Alex? Posso sim. Vamos, gente, fechar os olhos, né, para agradecer ao Senhor, conectar ainda mais a Ele. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos nessa. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos, glorificamos por mais um dia. Mais um dia com o sopro da vida, o milagre, ó Deus, que o Senhor nos contempla a cada segundo. Te apresentamos, Deus, mais um dia, te apresentamos este momento, te apresentamos, Senhor, a Alice e sua família, Laiane, a Denise, a Edjane, que por aqui está e nos acompanha diariamente, Senhor, e cada um que por aqui vai passar. Toma, Senhor, a vida e a família de cada um, dá o direcionamento, Senhor, que eles venham permitir, através do convencimento do Espírito Santo, ó Deus, a receber a sua sabedoria divina. E que essa sabedoria, Deus, venha agora sobre nós, para nós poder, Deus, diante de Ti, da Sua presença, do Seu poder, liberar palavras sobre a vida de cada um que por aqui vão estar e vão assistir posteriormente. Assim te apresentamos, te louvamos e agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje é Provérbios de 13 a 15, correto? Microfone ali. Isso aí, vamos iniciar o 15, gente, falando sobre algo assim, bem desafiador. Bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu fixar aqui o comentário do Provérbios e a gente já inicia. Gente, hoje é o 13. Nós temos vários ensinamentos aí que são assim, surreal, para que a gente possa aplicar no nosso dia. As escolhas dos justos. Então as pessoas muitas vezes falam assim, gente, como ser justo? É tão difícil, eu não consigo, eu começo muito bem, aí eu paro no meio do caminho. E nós temos um convite hoje a andar
retidão. Nós não somos perfeitos. A cada dia, tantas coisas acontecem. Ontem, Laiane falando sobre a língua, hoje nós vamos falar ainda mais sobre ela. Muitas vezes sai algo da nossa boca e nos sentimos tão culpados. Nós sentimos assim que, nossa, por que eu falei isso? Por que eu agi dessa maneira? A questão da língua, do falar, do agir. E a questão do pensamento. Infelizmente, o pensamento, ele é algo que vem na nossa cabeça e ali muitos alimentam aquilo ali e faz aquilo virar ação, faz aquilo virar o falar, faz aquilo virar um estilo de vida, aqueles pensamentos que vêm aqui. Mas hoje, através dos Provérbios 13, nós convidamos você a fazer excelentes escolhas, a substituir o que você vinha fazendo até hoje. O pensamento, gente, é como diz na Bíblia, nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça. É impossível. É como os pensamentos. Mas o que nós não podemos deixar? É que elas façam ninhos na nossa cabeça. Os pensamentos. Quantos pensamentos nós somos invadidos durante o dia? Pensamentos maus, pensamentos que vêm com tanto ímpeto, né? De arrogância, de prepotência. E o que nós devemos fazer? Nós que estamos buscando andar nesse caminho de retidão, nós que estamos procurando quais são as melhores escolhas para que eu possa andar no caminho do Senhor, é repreender esses pensamentos maus. Muitas vezes eles vêm na nossa cabeça, a gente não pode deixar com que aquilo entre para o nosso coração. E no Provérbios 13 deixa muito claro essa questão de escolhermos a boa parte. De por mais que tenhamos pensamentos negativos, momentos de raiva, de ira, que nós conseguimos realmente externalizar aquilo, não deixar com que aquele fique no nosso coração. Nós não nos permitimos viver o que vem aqui, gente. Muitas notícias ruins, às vezes muitos aí se alimentam, né, de notícias ruins, de manchetes, pessoas que chegam próximo a você, que tentam te contaminar de alguma maneira. E é nesse momento dessa sabedoria do Provérbios 13 que te aconselha a fugir desses conselhos maus, desses pensamentos maus e se alimentar de algo que é produtivo, de algo que é da fonte, de algo que vai te trazer vida e prosperidade. Que vai trazer bem não é só para você, mas para a sua família e para as outras pessoas que você terá esse contato. E aqui vem nos chamar a atenção logo no início, quando ele fala assim, filhos, dê ouvido à correção dos seus pais. Gente, no passado eu lia isso aqui e falava, gente, isso aqui é para os filhos, olha, a correção dos pais, não sei o quê. E hoje eu olho com outros olhos. E a gente precisa começar a ler a palavra nas entrelinhas. E se hoje você está lendo primeiro nas linhas, o que vem aqui você já pega, maravilha. Eu já sou a 4ª vez que eu leio Provérbios na internet. Então, à medida que você vai se dedicando, à medida que você vai se esforçando, você vai conseguindo enxergar um pouco além. Essa busca de sabedoria que nós estamos falando aqui é o constante. É a cada dia subir um degrau, ler a palavra, entender. E quando fala de filhos aqui, eu falo, isso aqui é para os meus filhos, eu vou ler para eles porque eles precisam ouvir os meus conselhos. Maravilha, gente, também. Mas aqui, principalmente, nos chama hoje de filhos. Nós somos filhos e precisamos obedecer, precisamos ouvir os conselhos do nosso pai. E esse conselho foi escrito aqui em Provérbios. Esses ensinamentos, esse direcionamento, ele está aqui. E muitas vezes a gente lê, como nós falamos nas aulas anteriores. Olha, eu preciso andar dessa maneira. Gente, acho que tem algum microfone aberto aí, tá dando um barulhinho aqui. Tá. Nós precisamos... Eu quero andar dessa maneira, eu quero sim me adequar à palavra, mas aí quando chegamos a colocar na nossa prática, o mundo, as pessoas, o ambiente nos prova o contrário e faz com que nós continuamos vivendo aquele ciclo.
E no Provérbios 13 nos chama muita atenção. Cuidado com os conselhos. Nós temos um Pai Todo-Poderoso que deixou escrito aqui através de alguém que foi instruído por Ele. Não foi Ele que escreveu, mas alguém que foi instruído. Alguém que recebeu direto da fonte. Que nós estamos falando de Salomão. Deixou essas mensagens escritas, um direcionamento, um estilo de vida para andar em retidão, para andar na justiça. E hoje eu te convido a fazer essa leitura, trazer para o seu dia, colocar em prática. Por mais que seja difícil, por mais que doa no início, mas você é capaz, você consegue. E se você der o primeiro passo, tudo se abrirá na sua vida. A prosperidade, ela vem, mas ela vem de acordo com as suas ações. A mudança nos seus relacionamentos vai depender das escolhas que você vai fazer através dessa palavra. E para fechar isso aqui, gente, essa leitura do 13, nós temos um versículo aqui que sempre me trouxe muita inquietação. Pede para os pais, para os filhos obedecer a instrução do pai. Mas aí depois ele fala, e será que os pais estão dando a instrução para os filhos? E aí, hoje, você que é mamãe, você que é papai, ou que ainda vai ser, ou que tem algum sobrinho, alguém que você direciona, cadê a instrução para essa geração? Uma geração que está vindo aí, assim, bem perdida. Uma geração que está vindo totalmente conturbada em todas as áreas da vida. Na saúde, os nossos jovens não têm a saúde que nós tínhamos no passado. Eles não têm o ânimo, a motivação que nós tínhamos no passado. Uma juventude que está aí bem perdida, sendo arrastada, e que está muitas horas aí em redes sociais, acessando o que muitas vezes nós nem sabemos o que é, e está ali. E eu não canso de falar com os meus filhos. Na minha época, a preocupação, na nossa, né, gente, era as drogas, os filhos ir para as drogas. Hoje as drogas estão dentro da nossa casa. E, infelizmente, o papai e a mamãe olha tudo aquilo e acaba permitindo. É possível retirar de uma vez? Não é, gente. Não tem como, né? Nós estamos aí na tecnologia. Mas a sabedoria que você está adquirindo dia a dia, através dessa leitura, vai fazer com que você consiga conduzir seus filhos, as pessoas que você orienta, para uma vida muito saudável, para sair dessa presença e usar na presença do Senhor. As redes sociais, elas podem sim ser usadas para edificação. Então, cabe a você hoje buscar sabedoria, direcionar esses jovens que estão aí próximo a você, a buscar nas redes sociais, buscar nesses aparelhos aí de tecnologia, algo que vai edificar a vida deles. Agora é com vocês, gente. Você falou no início, né, sobre ter constância, e é muito interessante que primeiramente tem que descobrir a sua identidade, né, saber o que você quer, qual o seu chamado, qual o seu propósito, para a partir daí ter mais prazer em fazer as coisas, acordar com prazer, com alegria. É o que fazemos aqui diariamente. Imagina, todo dia você ter que acordar entre 5 e 6 da manhã para fazer lives, sabe? Quantas vezes não pensamos em parar? Mas nós sabemos que temos algo em comum, né? Temos um propósito, então não podemos parar. Não é sobre a gente. Então a gente tem que abrir mão do nosso eu. Isso faz parte também da sabedoria e o que o provérbio nos ensina. Porque muitas coisas é isso. O sábio, ele abre mão do que é prazeroso para fazer o que precisa ser feito. E o versículo que mexeu muito comigo no 13 é o 7. E eu já vivi isso quando eu não tinha identidade. Muitos fingem que são ricos. Quando eu não tinha identidade, eu fazia questão de ter um bom relógio e que chamasse atenção. Eu fazia questão de ter corrente. Eu fazia questão de querer mostrar que era, sem ser, era o Alex. Mas isso porque eu não sabia quem era. Então eu tinha que parecer. Mas quando eu descobri que eu não preciso parecer, eu descobri que eu preciso ser. E para você ser, você tem que identificar a sua identidade. E a nossa identidade está
no Senhor, as coisas mudaram. Hoje eu não faço questão de relógio. Ainda gosto, mas para mim não faz diferença o que eu ofertei. Corrente também não. Porque eu entendi que eu sou. Então, quando você é, você tem. Agora, quando você quer, quando você tem e não é, você vai continuar com aquele vazio dentro de você. E as coisas não vão fazer sentido. Esse versículo é perfeito. E aí continua, né? Outros fins que são pobres e têm grande riqueza. Aí já é o contrário. Quem tem não faz questão de mostrar. Entende? É perfeito, perfeito. Então, eu me atenho por aqui. Laiane, e você? Eu vou passar para o 14, porque tem um verso que ilustra isso aí que você está falando, Alex, bem interessante. E o 14, ele fala sobre o temor do Senhor. É a base, né, do capítulo 14, de temer o Senhor. Ele fala o quanto a sabedoria vem edificar a vida das pessoas e a insensatez destruir a tolice, né? E ele traz aí muitos ensinamentos maravilhosos. A gente vai falar um pouco aqui de uns. Mas a base é para buscarmos a sabedoria, a prudência ao falar, ao agir, buscar a honestidade, o trabalho árduo, justo, a bondade. E também ele traz também algumas orientações sobre o comportamento e a consequência dos nossos comportamentos na nossa vida. Então, nesses versos, pegando o gancho aí sobre o que o Alex falou, o verso 8 fala assim: a pessoa sábia, a pessoa ajuizada, né? É a tradução, a Bíblia traduzida, fala que ela é sábia. Ela é sábia porque ela sabe o que faz. E a tola, que não tem juízo, é aquela que pensa que sabe o que faz, né? Então, a sábia, ela age, ela sabe o que está fazendo. E a tola acha que sabe e age de uma forma, como você falou, às vezes quer mostrar que tem, né? Quer se posicionar de uma coisa que quer que as pessoas vejam que ela é aquilo que não é. E muitas outras coisas, né, que a tolice nos faz nessa vida tropeçar. E aqui nessa palavra nesse capítulo, traz 5 ensinamentos poderosos que eu destaquei, dentre muitos, né? O primeiro é um dos mais conhecidos da Bíblia, que a mulher sábia edifica sua casa, mas que a tola destrói com as suas próprias mãos. E esse verso a gente vê em tantos lugares, tantas pregações. E o que isso nos traz na reflexão. E aqui fala da mulher sábia, né? Que a mulher é uma coluna da casa, questão da criação dos filhos, do relacionamento, e em todos os sentidos, mas não só a mulher, o homem, que como a Alex falou uns lives atrás, o casamento são dois, mas é uma unidade. Os dois têm que andar em unidade. Então, nós temos que pedir sabedoria, né, àqueles que ainda não casaram, antes de casar, pedir Deus um direcionamento sobre o cônjuge, buscar muito, isso é muito sério, porque casamento é para toda a vida. E se você pega uma pessoa tolo, se você casa com uma pessoa tola, uma pessoa insensata, como que não vai ser a edificação desse lar? Então, e depois de casado, a mulher sábia, aquela que sabe entender o esposo, e vice-versa. E um dos problemas mais recorrentes da vida do casal é a questão financeira, né? Dos dois entender, porque às vezes um vai ter uma qualidade, o outro não. Às vezes um vai ser mais controlado, o outro vai ser, né, aquela pessoa que não tem muito controle financeiro, gasta mais. E é essa sabedoria que a gente tem que buscar de equilibrar no casamento. Às vezes um é uma pessoa mais estourada, o outro é mais calmo. Com certeza não vai existir um casal que é 100% perfeito, os dois. Os dois é controlado, os dois é bem esforçado, dedicado, os dois é compassivo. Não, o casamento é isso, é um desafio todos os dias. É você estar ali lado a lado, né, edificando a sua casa, ajudando o seu esposo quando ele estiver abatido, quando ele estiver passando alguma dificuldade, a esposa está ali do lado, né, compreendendo. Então, é isso que a gente tem que buscar, essa compreensão, essa sabedoria, para saber edificar em cada ponto da nossa vida. Né? Conhecer o outro, conhecer as fragilidades do outro e não atacar naquilo que a pessoa é mais sensível, é mais frágil. A gente tem um amigo lá em Januária, um casal, e a gente, às vezes, quando a gente encontra, infelizmente, sempre a gente percebe um atacando o outro nas suas fragilidades. Né? E é tão ruim
aquele ambiente, né, onde você percebe que às vezes um humilha o outro na frente das pessoas. E isso é muito desagradável para um casal, para os filhos que estão ali vendo aquilo, né? E aquilo, com certeza, esse casal paga um preço muito difícil. Então, assim, às vezes não consegue enxergar as qualidades. Mas os defeitos, a pessoa exalta tanto que aquilo ali se torna uma barreira tão grande no casamento que a pessoa não consegue enxergar as qualidades do outro, só os defeitos, e lança em rosto, né? Então, gente, isso é muito sério. Só esse primeiro verso aqui, ele daria para falar um dia inteiro sobre a sabedoria dentro do casamento. Um casamento é uma coisa tão séria, tão maravilhosa, edificado por Deus. Ontem foi ontem, na sexta pela manhã, que eu trabalho com pessoas surdas, né? E eu tenho contato aí de um casal que é surdo. E eles estão num conflito muito grande. E o esposo me procurou, me pedindo ajuda, conselho, orientação para conversar com a esposa. E assim, todos os conflitos de ambas as partes sempre volta para o lado financeiro. Desentendimento por causa da vida financeira. Que um pensa que tem que usufruir, gastar e tal, o outro já acha que é de outra forma. Então isso traz tanto confronto, tanto assim. Então assim, o casal, essa sabedoria é você sentar e ver aquele que tem mais controle, entregar na mão do outro, é tentar ser mais compreensivo, é tentar esse diálogo, é tentar essa unidade. Porque, gente, é muito complicado. Quantos casamentos estão sendo destituídos e as pessoas não sabem mais o valor de um casamento? Muitas pessoas acham que a primeira briga, a discussão vem, então o que ela quer? Se livrar do problema. E a primeira coisa que vem à mente é o divórcio, né? E depois aquela família destruída. As consequências para os filhos, para a própria família. Então esse capítulo 14 nos traz para buscarmos a sabedoria e principalmente para nós edificarmos o nosso lar. Porque se a gente busca sabedoria para ajudar alguém, para pregar, para evangelizar, para mostrar o caminho do Senhor e nós estamos com a nossa casa destruída, de que vale? Então hoje essa sabedoria nos convida a edificar primeiramente a nossa casa. Que a nossa casa esteja no Senhor edificada com sabedoria, construída na rocha. E depois a gente vai ter força para fazer tudo, né? Pregar, fazer e acontecer com o Senhor, né? Mas edificar nosso casamento, nossa família, nossos filhos, com sabedoria, para que a gente possa ter felicidade aí na nossa vida. E o verso 9, ele fala sobre como o pecado é terrível. E com o tolo, ele zomba do pecado. E aquele que zomba do pecado, com certeza, ele está juntando para si uma grande maldição. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Né? E às vezes ele fala, não, mas isso não, eu sou forte, eu consigo, eu isso e aquilo. Então eles zombam do pecado, às vezes até incita o mal. Vai ali e acha que é forte, que eu vou, mas eu consigo sair. Né? Quantas pessoas fazem isso? Na prostituição, nas drogas, na bebida, nas más companhias, em tudo. A pessoa vai e acha que é forte, que consegue. É você zombar do pecado. Gente, o pecado é muito sério. Ele é avassalador, ele é destruidor. Ele está aí, às portas. E ai daquele que abriu uma pequena brecha. Porque o inimigo só precisa disso, uma brechinha bem pequena. Na palavra, quantas vezes na pregação, né? Na pregação, e tinha essa parte do pecado, né? Quantas vezes você abre uma brecha bem pequenininha, o que é? É você às vezes olhar, tá lá em conflito em casa, olha para a mulher alheia, abre as portas, começa a se abrir, e ali você abriu uma pequena brecha. E o adversário só quer essa brechinha para colocar uma cunha, e aí ele começa a bater. Todo dia ele vai vir com oferta, todo dia ele vai bater até que ele vai fender ali aquela rocha. E quando ele conseguir, infelizmente, né? Quando a pessoa cair no pecado, a vida vai ser destruída e o pecado, o preço dele, o salário do pecado é a morte. E o verso 12 nos fala assim, não se engane com decisões que parecem corretas. O tolo é aquele que vai agir e olha aquelas decisões por impulso, pelo ego, né, pelo eu, e acha que é correta, que é feliz, bem-sucedida. Mas no final são decisões que levam à destruição e à infelicidade. E a vergonha e a decepção. Enfim, então nós devemos buscar de Deus, nesse verso nos traz isso, muita guia, muita direção no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, nas pessoas que a gente anda, em tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que buscar de Deus a guia, a direção, porque às vezes são decisões que aparentemente
parece ser maravilhosa, são propostas, né, perfeitas para a nossa vida, são oportunidades únicas, como diz, né, que a gente não pode deixar passar. Mas lá no fim, o caminho, o final desse caminho é a destruição, é a infelicidade, é a decepção e a vergonha, como traz nesse verso aqui. Então, nas nossas decisões, esse capítulo 14 nos traz que nós devemos buscar incessantemente a sabedoria para que Deus possa nos mostrar aquilo que é da sua vontade e o que não é. No verso 16, ele fala que a pessoa sábia, ela foge do pecado, do erro, e se desvia do mal. E os tolos é aquele que mesmo que reconhece seus pecados, mas ele se esconde de Deus, ele afasta de Deus. Para ele, o pecado cometido não vai ter consequência, né? E os retos, ele foge do pecado, e os tolos fogem de Deus e esconde o seu pecado. E na palavra fala para nós confessarmos o nosso pecado na presença do Senhor, que nós somos humanos, nós somos frágeis, errantes. Se a gente pecou em palavras, em pensamentos, em obras, em ações, nós devemos ir para a presença do Senhor todos os dias, porque nós erramos todos os dias, e humilhar, e se ajoelhar, e pedir perdão para o Senhor, e reconhecer que é um ser humano frágil, um pecador, e que precisa dessa misericórdia, porque em Salmos fala que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então a ira do Senhor é por 1 minuto, por 1 segundo, mas a misericórdia, ela é renovada todas as manhãs. E é isso que nós temos que buscar, confessar as nossas faltas para o Senhor e pedir misericórdia. Já o tolo faz o contrário, ele sabe que errou, mas ali ele procura se encobrir, né? Ele vira as costas e despreza aquilo ali. E a sabedoria é você confessar o seu erro e se humilhar na presença de Deus, porque Ele é poderoso em perdoar. E por último, para que você adquira confiança das pessoas, você precisa não só mostrar que é sábio, você precisa ser no seu comportamento, no seu modo de agir, ser uma pessoa prudente, ter reverência, ser uma pessoa amável, agradável, que as pessoas vão te olhar e vão confiar em você e ver que você realmente tem um brilho, você tem algo diferente. Fala assim, o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Não só o rei da terra, não só as autoridades da terra, mas do céu, né? Com certeza, o servo prudente, o servo bom e fiel, é aquele amado que Deus vai se usar, que Deus vai falar na boca dele, que Deus vai agir na vida dele, através dele. E o ímpio é aquele que age indignamente, ele está agindo ali por impulso, fazendo o que é errado, o que não procede. Com certeza, cairá o furor, não só de Deus, mas também das autoridades da terra. Sempre as consequências vão vir contra a vida dele, de alguma forma. Então, esse 14 é um convite maravilhoso para que nós possamos buscar nessa manhã a sabedoria e o temor do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em tudo o que nós fizermos. Buscarmos o temor do Senhor. Maravilha, meu Deus do céu. Nada a acrescentar. Perfeito. Quando fala provérbios, ele abrange todas as áreas, né? Da humana, família, tudo. E quando você falou, Laís, sobre os casais, né? Que a maioria dos problemas está relacionado a finanças. Isso, de fato, é verdade. E o que eu entendi? A gente sempre vai casar com uma pessoa antagônica a gente. Antagônica em que sentido? Eu gosto de A pessoa vai gostar de B. Mas é para quê? Para você entender o ponto de vista dela e ela o seu, os dois andarem em unidade. Isso é difícil, sim. Aí é preciso a gente entrar naqueles 3 pilares que sempre falando aqui. A gente trabalha corpo, a gente trabalha principalmente a alma e descobrir as nossas feridas emocionais para que venha a ser curada e a partir daí andar em unidade. Por que eu digo isso? Porque eu já passei por isso e sei que é o poder que tem isso, tanto negativo quanto positivo. Negativo é quando você anda como insensato, você ignora, não quer entender os direcionamentos que vêm de Deus e aplicar primeiramente, em primeiro lugar, espiritualmente, depois a parte da alma, e aí cuidar do corpo e etc. Já tinha comentado com o Liz, aqui em casa, minha esposa ela é muito controlada. Em questão de finanças, ela é bem segura. Eu já sou mais.
Eu sei fazer dinheiro, mas não sei reter. E a gente sempre teve conflito nessa área. Por conta disso. Com o decorrer do tempo que eu vim aprendendo, e esse ano que eu vim aplicando mesmo. E as coisas já estão bem mais claras por conta disso. Mas já tivemos muitos e muitos problemas por conta financeira. E o engraçado é que não era falta. Era a falta só de sabedoria, de entendimento. E é o que acontece em muitos relacionamentos. Não é falta. Se você for parar para analisar as finanças de muitos casais, não é falta. É o excesso de gastos que gera falta. E aí um faz de uma forma, o outro faz de outra, gera muitos conflitos. E Provérbios nos orienta muito e eu sempre recomendo, gente, procura ver o seu passado. Muita coisa, gastos mesmo, né? Geralmente é falta de paternidade. O gasto excessivo, porque você quer cobrir uma falta e geralmente vai ser o quê? Na emoção. Compra, 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 compra e nunca vai estar satisfeito. Então, tem que ver essa questão. Tem que ter a sabedoria para entender que tem uma falta e precisa ser tratado. Na parte física, aqui embaixo também. E Provérbios é completo, viu? Então, passamos ao 15. 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A gente pode voltar, né, como o Laiane falou ontem em Tiago, né, que do mesmo rio não pode fluir águas boas e águas más. Então a gente tem que escolher se a gente vai deixar fluir a sabedoria ou se a gente vai deixar fluir as palavras que não provêm do Senhor, né? As coisas negativas. Então a gente tem que estar atento e, se possível, liberar o que? Palavras branda para desviar o furor. Imagina, num conflito, você vai ser atendido em algum local, a pessoa está toda rígida, lhe trata mal. Você vai devolver com na mesma moeda? Vai gerar um conflito muito maior. Se você liberar uma palavra branda, já vi muitos contextos, muitos relatos e já presenciei, já vivi aonde pessoas, você chega no local, dá um bom dia ou cumprimenta a pessoa nem aí. Quando você vem de uma forma mais leve, mais tranquila, a pessoa se abre, se derrama e começa a falar da vida dela sem você ao menos perguntar. Ou seja, ela está liberando porque o coração dela está cheio, cheio de problemas, cheio de amargura, cheio de tantas coisas negativas, que ela só está sendo o que está dentro dela. E aí entra o poder do devocional. Aí entra o poder de você se encher diariamente, de preferência nas primeiras horas da palavra. Porque você vai estar cheio do que é bom. Então seu coração vai liberar o que é bom. E aí quando você entra num conflito desse, você não tem como. Você chegar e falar, imagina hoje, você tem um conflito, aí você já lembra desse 15:1. A palavra branda desvia o furor, desvia da contenda, da briga. Então, eu não vou me permitir que essa pessoa que deve estar passando por algo negativo, por isso que ela está me tratando dessa forma, me contamine. Então, eu vou liberar uma palavra de conforto a ela. Aí você libera, pronto, acalmou os ânimos, a pessoa foi ministrada porque você se mostrou um cristão, porque deixou a paz imperar sobre o contexto, sobre o ambiente, e a vida vai seguir. Esse é o fator principal do Evangelho. E aí a sabedoria, né? Essa é a verdadeira sabedoria e a inteligência, como lá em Salmos fala, não lembro o versículo. Que a inteligência é você ter o poder de discernir se vai ou não pecar. Imagina. E tem outros contextos, mas eu não vou me estender, não. O provérbio é muito completo. Fiquem à vontade. O 15 estou com vocês em quê? Só o verso 28 que complementa isso aí que você está falando da palavra, né? Do poder da palavra branda, de você ir, né, e tocar o coração de alguém através da palavra de Deus. O 28 fala assim: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios
jorra coisas más. Então aqui fala, nós somos moderados no nosso modo de falar? Então quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Senhor, que nós temos palavras de edificação na nossa vida, que nós vivemos, né, de acordo com a palavra de Deus, com sabedoria, a nossa boca tem que ser remédio para as pessoas que estão feridas. Se você encontra com uma pessoa que já está tão machucada, em depressão, com tanto problema, vivendo ali, escravizado no pecado, no vício, em tanta coisa. Então nós, é o que fala aqui, o coração do justo medita no que há de responder. Mesmo que alguém lança contra você uma palavra dura, e a Edjane colocou aqui, pessoal, vocês são a voz do Senhor. Oi, Edjane. Nós, é a sabedoria do alto, né? Que traz pra gente, que toca no nosso coração palavras para edificar. E esse verso fala isso. A gente medita no que há de responder quando a sabedoria está na sua vida, quando o Senhor edifica o seu entendimento, para quando você encontrar alguém que precisa, você ser remédio e não destruir com palavras e não dar conselhos perversos, né? Você já vem alguém irado, igual nessa semana, né, que apareceu pessoa querendo separar por causa de tanta coisa e aquela contenda. Então, se você for olhar por aquele contexto que A fala, que B fala, você já vai levar logo ali o que a pessoa está falando. Então, você já vai com, sabe, com aquele pensamento, não, tem que ser assim mesmo, de forma nenhuma. Nós temos que agir com sabedoria, que ali você está vendo que a pessoa está agindo com tolice, infelizmente é um momento de fraqueza. Então, você tem que estar levando consolo, você tem que estar levando um remédio para aquela pessoa. E onde está esse remédio? Na palavra do Senhor. É meditar nos conselhos, no que Provérbios está nos trazendo aqui a todo momento. É a gente ter algo para edificar a vida de alguém, não para destruir. Então o 28 fala isso, que aquele que tem sabedoria, ele vai meditar antes de abrir a sua boca. Porque uma vez que a palavra for lançada, não tem como voltar mais. E uma palavra mal proferida, gente, como ela dói, como ela pesa. Aquele que uma vez é magoado, a ferida fica lá no coração. Aquele que lança nem lembra, né? Mas aquele que foi ferido, que foi magoado, né, ele nunca mais vai esquecer. É claro que o Senhor vai curar, mas assim, isso é muito sério. Então, o tempo todo, a gente lendo todos esses capítulos, já estamos no 15, a gente sempre medita como nós devemos pedir a Deus sabedoria ao abrir a nossa boca, ao falar. Cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com aquilo que a gente lança, porque nós vamos pagar por isso, né? Nós vamos ter que dar conta disso, de tudo que a gente fala. E se são palavras de edificação, glória a Deus, quantas vidas vão ser edificadas, os frutos virão. Mas e se não for? Se forem palavras tolas, de maldição, de contenda, né, de ira, nós vamos ter que colher esses frutos também. Então, meu Deus, quanto conselho, né? E você, Lorena? Eita. Tá fechado, seu áudio. Só reforçando isso que você falou, no 23, dar a resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. E anteriormente falou sobre os maus pensamentos. Muitas vezes temos maus pensamentos, mas nós temos que ter cuidado com as palavras. Então, primeiro, os maus pensamentos, esses virão, nós falamos no início. Agora, você precisa da sabedoria para que essas palavras, esse comportamento negativo que vem na sua mente não saia pela sua boca. Por quê? Essa resposta apropriada, ela é motivo de alegria. Como a Helena acabou de falar, a palavra ela tem poder de edificar, mas também tem poder de matar. E nós vimos nos provérbios anteriores, o tolo, quando ele está calado, ele se passa por sábio. Em Tiago fala sobre o poder da língua, que ela tem poder de curar e tem poder de destruir. Então, fala muito sobre isso. Então, que nesse dia de hoje, você coloque um filtro aí nos pensamentos, comece a repreender, transformar aqui mesmo. No coach fala ressignificar seus pensamentos. Se você traz aí algo negativo na sua vida, um passado de dor, de angústia, de amargura, de sofrimento, comece a ressignificar isso. Ao invés de ficar nos pensamentos revisitando todo esse passado, trazendo essa dor toda com você, pensando aqui, expressando aqui e trazendo toda essa carga negativa para as pessoas que te cercam, comece a olhar para o passado de dor e olhar o que você aprendeu, o quanto isso te fez grande,
O quanto isso foi um impulsionador para te trazer onde você está hoje. Tudo que você conquistou, tudo que você adquiriu, foi lá na base. Foi aquela base, ela foi necessária? Ela foi necessária para te lapidar. Então comece a olhar com gratidão. E esse olhar com gratidão vai mudar seus pensamentos, que consequentemente vai mudar suas palavras. E agindo dessa maneira, gente, não tem como não acessar o extraordinário em qualquer área da vida. E principalmente no seu espiritual. O olhar de gratidão, o transformar esses pensamentos e as suas palavras vão te tornar alguém totalmente diferente do que foi no passado, do que estava sendo até o dia de hoje. Então pegue esses ensinamentos e comece mudando. Tudo acontece a partir daqui. Se você olha para você e acha que não pode, que você não consegue, que não é capaz, que não vai evoluir, você realmente vai ficar paralisado. Porque a sua mente, ela te aprisiona e te liberta também. Mas vai depender com a sabedoria que você vai aplicar isso. Bom dia, John, seja bem-vindo. Nós já estamos aqui na reta final do devocional, vai ficar gravado, depois pode dar uma olhada aí e começar a pegar o que foi falado aqui, essas palavras, e aplicar na sua vida. E nós temos certeza, gente, que nós sairemos daqui 1%, pelo menos 1% diferente. Esses dias de provérbios, assim como os demais, mas principalmente dessa vez, pela 4ª vez, lendo pela internet, eu estou sentindo muita coisa sendo mudada aqui dentro, na base, né? Aqui dentro também. Então, esse é o meu momento e é o seu momento também, de aplicar isso e viver o extraordinário. Primeiro com Cristo, depois em todas as áreas da sua vida. Gratidão, Alex, gratidão, Laiane, por estarem aqui. Denise está em viagem, mas nós estamos em unidade. E cada um que passou por aqui, que assistiu, que você possa examinar a palavra com mais cuidado, ou pelo menos o que foi falado aqui, começar a colocar em prática pelo menos um ensinamento, pelo menos a língua, pelo menos o pensamento ressignificado. Você vai sentir grande diferença aí. Gratidão, gente. Trago com vocês a palavra. Só para pegar esse gancho e finalizar. Efésios 4:26 fala, traz o que ele está querendo, o que ele explicou do processar na mente, mas não liberar. Irai-vos processou, mas não peguei, mas não libere. Efésios 4:26. Então, enquanto estiver na mente, mas não libera. Então, irou aqui está na mente profissional, não pega, não solte. Você vai ver a diferença. Autocontrole. Então é isso. Obrigado, pessoal. Muito bom o estudo. Laiane, bom dia. Obrigado. Todos que ficaram também, muito obrigado. Bom dia. E amanhã estaremos aqui, no mesmo horário. Agora é a gente praticar. O momento do estudo foi agora. Agora temos que praticar. Se possível, ensinar, replicar, que a gente aprende ainda mais. Vamos correr hoje, né? Dar uma corridinha, vamos cuidar do corpo. É isso aí. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia.